Vanguarda é participação. Todos juntos neste Natal. União, amor, emoção. Jornal Vanguarda. Oferecimento: Hospital Maternidade Policlin Taubaté. Direto da Central Vanguarda de Notícias, no ar. Jornal Vanguarda. Olá, boa noite para você. Hoje é terça-feira, dia 1º de dezembro. O Jornal Vanguarda está começando. Em atenção, prefeituras estudam o que fazer após anúncio de fase amarela no estado. Malabarismo contra a crise. Após 9 meses, circo volta a funcionar em Taubaté. Dia contra a AIDS. Bragança Paulista oferece testes rápidos de HIV para a população. Agora, no Jornal Vanguarda. A região vai voltar amanhã para a fase amarela do Plano São Paulo. A decisão do governo de São Paulo foi por causa da aceleração da pandemia. Em São José dos Campos, o decreto com as mudanças da quarentena foi publicado agora há pouco. E quem tem os detalhes sobre esse decreto é a repórter Daniela Lopes. Eu falo ao vivo com ela agora. Ô Dani, boa noite para você. O que vai mudar a partir de amanhã? Boa noite, Ademir, e para todo mundo que acompanha o Jornal Vanguarda. Bom, são mudanças que vão alterar a rotina de vários tipos de estabelecimentos. Eu, por exemplo, estou agora numa quadra de futebol society, porque esse tipo de quadra, a partir de amanhã, não vai mais poder receber jogos, assim como está acontecendo nesse momento. A partir de amanhã só vão ser permitidos os treinos técnicos individuais. O motivo é que na fase amarela estão proibidas as atividades de contato, como futebol, danças, por exemplo, aulas de lutas. A prefeitura já tinha adiantado que ia seguir as normas do governo do estado, do Plano São Paulo, e que não adotaria regras mais restritivas e também não mais flexíveis. Na parte esportiva tem mudança ainda nas academias, que agora só vão poder funcionar por até 10 horas por dia e com no máximo 30% da capacidade, sem aulas em grupo também. Outra mudança a partir de amanhã, Ademir, é no funcionamento dos shoppings, que não vão poder ficar abertos por 12 horas, como acontece agora, hoje. O limite de funcionamento a partir de amanhã vai voltar a ser de 10 horas por dia. Se um shopping abrir às 10 da manhã, por exemplo, vai ter que fechar às 8 horas da noite. E olha que isso acontece bem numa época em que as pessoas se preparam para as compras de Natal e que os shoppings ficam ainda mais cheios. A capacidade dos shoppings também foi reduzida para 40%. E essa vai ser a capacidade máxima também nas praças de alimentação, nos bares e nos restaurantes. Além de São José dos Campos, a Prefeitura de Jacareí também já publicou um decreto sobre o regresso para a fase amarela. E nesse momento, prefeituras de vários estados, aliás, prefeituras de várias cidades aqui do estado de São Paulo, incluindo cidades do Vale do Paraíba, se reúnem com o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli. É uma reunião virtual que ainda está acontecendo para discutir aí como é que vai ser o andamento desse retorno para a fase amarela. Ademir, é com você. Vamos ver o que será definido nessa reunião, né, Dani? Obrigado pelas informações. O fato é que é um momento de incerteza muito grande e a gente atualiza para você agora a situação da pandemia na nossa região. Hoje, o Vale do Paraíba está com 60.388 casos confirmados e 1.491 mortes pelo coronavírus. De ontem para hoje foram confirmados mais 11 óbitos no Vale do Paraíba. A média móvel de casos vem indicando uma alta no contágio. Hoje essa média é de 294 novas notificações, 26% a mais que 2 semanas atrás. E a média móvel de mortes hoje é de 3,43, o que mostra que o número de mortes está estável na região, com uma variação aí de 4,35%. Quase todos os setores foram atingidos com a crise do coronavírus, mas em alguns deles os impactos foram maiores. Em Taubaté, o circo que está na cidade desde o começo da pandemia já reabriu, mas o público ainda não voltou. Faz 9 meses que ele está ali, na Avenida do Povo. O circo chegou em Taubaté em março, mas por causa da quarentena passou mais tempo fechado do que aberto.
A gente jamais ficou essa quantidade de tempo, de dias em uma cidade. O nosso cotidiano é 1 mês, 2 meses em cada cidade. A gente se virou de todas as formas possíveis e que a gente achou. A gente fez frete, né, com os caminhões nossos nas estradas. Os artistas do circo vendendo pipoca, maçã do amor, algodão doce na rua. Tem artista nosso que até hoje está trabalhando fazendo obra, né, de pedreiro. Só que agora as luzes reacenderam. O picadeiro está iluminado porque o espetáculo reestreou na semana passada. A Tainá, que faz números de força capilar, tá feliz da vida em voltar a receber o público. Eu fiquei um pouco nervosa porque a gente fica muito tempo parado, como se a gente estivesse começando a trabalhar de novo, como se eu tivesse feito a primeira vez o número. A rotina por aqui mudou. A capacidade, por exemplo, está reduzida. Antes eles recebiam 1.200 pessoas por apresentação, agora podem no máximo 400. Também tem álcool disponível em vários lugares aqui dentro do circo para o pessoal fazer a higienização das mãos. São medidas necessárias nesse momento para que o público se sinta seguro quando vier assistir a apresentação. Bom, eles me garantiram que é seguro, viu? Mesmo seguindo os protocolos, está difícil atrair o público e, por isso, difícil de ganhar dinheiro. Quando eles chegaram na cidade, eram mais de 30 pessoas trabalhando. Agora, muita gente desistiu, sobrou pouco mais de 10. O Giovanni, que faz números de comédia, ficou. Eu fiquei porque eu sou apaixonado por circo ainda. A paixão foi de muita criança e deixar o circo que eu gosto é difícil ir embora. A minha casa é aqui. Ontem foi anunciado que a região está voltando para a fase amarela do Plano São Paulo, ou seja, regras mais rígidas para o funcionamento de tudo. E aí o circo, como é que fica? As regras, pelo que a gente leu, vai ser as mesmas, né? Que a gente está mantendo o distanciamento, o álcool em gel, vai continuar sendo as mesmas, porém a capacidade de 60% vai reduzir para 40%, entendeu? Que assim, se viesse os 40% estaria ótimo, mas como eu tô falando, não tá vindo, o público tá com medo. Por enquanto, o circo continua aberto e o público ainda pode vir. É como dizem, né? O show não pode parar. Não pode parar, o circo não pode morrer. Não desista do circo. O circo é a mãe de todas as artes, não deixe o circo morrer. Taubaté ainda não fez o seu decreto a respeito da fase amarela. Até o momento, as apresentações de circo estão liberadas, respeitando a ocupação máxima de 60% do público. E hoje, São Sebastião anunciou que não terá shows de fim de ano nem queima de fogos por causa da pandemia. Ilhabela também anunciou a mesma medida para evitar aglomerações. Já as prefeituras de Caraguá e Ubatuba farão reuniões ainda essa semana para definir se terão ou não alguma programação. Os testes para detectar a Covid-19 são a principal forma de saber como está a situação da pandemia nas cidades. O problema é que, além de caros, muitas vezes eles demoram para sair. Mas a USP em São Paulo começou a utilizar um teste que pode mudar isso. É aqui no Centro de Estudos do Genoma Humano da USP que serão feitos os testes pela saliva. As amostras serão aquecidas a 95 graus para inativar o vírus. Depois vão para o laboratório, onde serão analisadas e armazenadas. O novo teste é uma alternativa ao exame do tipo PCR. Ele tem bastante sensibilidade, particularmente quando nos estágios iniciais da infecção, quando a gente está com bastante quantidade de vírus. É a fase de contágio. É o momento que as pessoas assintomáticas ou sintomáticas estão dispersando o vírus. São duas opções de testagem, direto aqui no laboratório da USP ou com a autocoleta em casa. Nas duas situações, precisa agendar pela internet. Depois que fizer o pagamento, a pessoa recebe um kit com as orientações e um formulário a ser preenchido. E o tubo de ensaio, aí é só cuspir aqui dentro. A orientação é lavar bem as mãos com sabão ou álcool gel antes de fazer. Para fazer em casa é preciso colher uma quantidade de saliva dentro do tubo. Depois, o frasco precisa ser lacrado e higienizado. Aí um técnico leva a amostra até o laboratório e o resultado deve sair em 24 horas. O novo teste pode ser um alívio para quem não sabe se está com a doença. É o caso da dona Rosina, de 75 anos. Ela começou com sintomas no dia 21 de novembro.
Passou por 3 unidades de saúde, uma AMA na região do Grajaú, o Hospital Estadual Pedreira, também na Zona Sul, e continua internada, mas agora no Hospital Municipal da Brasilândia, referência para a Covid na Zona Norte. Fez o teste PCR, mas até agora não sabe se está com o vírus. Minha mãe está com 3 exames de Covid e não tem nenhum resultado. E se ela for contaminada lá? E se ela não tiver? Daqui ela saiu bem, lá ela já está em coma, ela está entubada, ela está mal. A explicação pode estar no problema com a empresa que faz o cadastro dos testes e é responsável pelos prazos para a entrega dos resultados. Segundo a prefeitura, a empresa teve problemas com o sistema de cadastramento dos exames. Mas nos próximos 7 dias deve voltar a cumprir o prazo de no máximo 72 horas para entregar os resultados. Estamos todos ansiosos, todos desesperados, sem saber o que fazer. Toda hora que toca um telefone a gente fica frustrado, nervoso, ansioso, e eles não dão nenhuma posição. E o que eles alegam? Mas pelo menos ela está sendo atendida. Sim, está sendo atendida, lógico, é o trabalho deles. Mas e aí, cadê o resultado do exame? Ela está ou não está com Covid? Porque se vier ao pior, ela vai ser enterrada sem o direito da família presente? Porque está supostamente com Covid? Porque até agora ninguém provou nada. Não tem nada transparente aí. Enquanto o teste de saliva da USP custa R$ 90, o PCR, que é feito em laboratórios, pode passar dos R$ 300. Agora uma notícia triste. Agora há pouco foi encontrado o corpo de Gabriel da Silva Alexandre, de 15 anos. Ele e o irmão entraram no mar na praia de Maresias na manhã de domingo. No mesmo dia, o corpo de Guilherme da Silva Alexandre, de 12 anos, foi localizado, mas Gabriel seguia desaparecido. Perto das 5h30 da tarde dessa terça-feira, o corpo foi encontrado irreconhecido. A mãe foi informada quando voltava do enterro do Guilherme, que aconteceu hoje em Indaiatuba. E os bombeiros encontraram hoje também o corpo do homem que se afogou no Lago do Taboão, em Bragança Paulista. O corpo estava perto do local onde a vítima se afogou ontem à tarde. A seguir, caminhão para a Serra de Ubatuba. O caminhão ficou parado na serra. A gente volta já já. O dia começou com ônibus parados em Jacareí. Funcionários da JTU, empresa responsável pelo transporte público da cidade, fizeram uma greve. E o repórter André Luiz Rosa está em Jacareí e tem mais informações para a gente. Oi, André, boa noite para você. Os serviços já foram retomados aí na cidade? Oi, Ademir, boa noite para você. Isso mesmo, a greve começou no início da manhã e no fim da tarde de hoje a empresa anunciou o fim dessa paralisação e essa greve acabou atingindo 100% da frota da cidade. A reclamação dos trabalhadores era que a primeira parcela do 13º não tinha sido paga de maneira integral. A JTU, por sua vez, informou que foi pega de surpresa por essa paralisação e não houve uma comunicação prévia. Durante a tarde, a empresa e o sindicato, que representa a categoria, chegou a um acordo e a primeira parcela do 13º deve ser paga até o dia 10 de dezembro e a segunda parcela até o próximo dia 18 de dezembro e aí a greve acabou. A prefeitura informou que essas questões trabalhistas cabem à empresa e à JTU e aos trabalhadores e acompanhou essas negociações entre os dois. Ademir, com você. Perfeito, obrigado, André, boa noite para você. Em Taubaté, um túnel perto da rodoviária nova vai ser interditado amanhã logo cedo, por isso eu chamo o Thiago Bezerra, ele está lá no local. Oi, Thiago, boa noite para você. Tudo bem, Ademir? Boa noite para você, para todo mundo que está nos assistindo. O túnel é esse que está aqui atrás de mim, é o túnel Emílio Amadei Berings, fica bem embaixo da rodovia Presidente Dutra, pertinho da rodoviária nova de Taubaté, na Avenida Dom Pedro I. Vai precisar ser interditado por causa de algumas obras, manutenção das galerias de águas pluviais que vão estar sendo feitas amanhã pela Secretaria de Obras daqui de Taubaté. Então a interdição começa às 7 horas da manhã, vai até às 6 da tarde, isso no sentido centro, que vai estar totalmente interditado. No sentido bairro, deve estar liberado durante o dia, mas pode ser que aconteça de precisar fazer algumas interdições momentâneas durante o dia. Então, o motorista que precisa passar aqui por essa região é bom ficar atento e procurar por rotas alternativas. Ademir. De preferência com paciência também, né, Thiago? Obrigado pelas informações.
A Polícia Civil fez hoje uma operação para tentar identificar os autores de um furto cometido no 3º DP de Guaratinguetá em setembro desse ano. 57 policiais ajudaram no cumprimento de mandados em Guaratinguetá, Aparecida, Lorena e Silveiras. 2 pessoas foram presas com drogas e 2 armas de fogo foram apreendidas. Uma das armas tinha sido furtada do 3º DP e foi recuperada. Segundo a polícia, as investigações sobre o furto continuam. Em uma outra operação hoje, feita para combater homicídios e o tráfico de drogas na região, pelo menos 9 pessoas foram presas. A investigação começou depois que o telefone celular de um traficante foi encontrado em Caraguatatuba em julho desse ano. A grande quantidade de viaturas reunidas logo cedo na delegacia do Jardim Primavera chamou a atenção em Caraguatatuba. Elas saíram para cumprir 67 mandados em São José dos Campos, Caçapava e principalmente em Caraguá. E aos poucos foram voltando para a delegacia, com presos, objetos e carros apreendidos. A operação foi feita pela Polícia Civil em parceria com a Polícia Militar e o Ministério Público. A partir das informações encontradas no celular de um traficante, os policiais chegaram aos suspeitos. Em Caçapava, um homem foi preso em um condomínio de luxo e é tido como chefe da distribuição de drogas no litoral. O tráfico de Caraguá, a maior parte dele, ou a grande parte dele, é comandada de Caçapava dentro de um condomínio de alto padrão. Aqui fica o quê? Fica o ponto de venda. São jovens, como você está vendo, infelizmente, jovens de 20 anos, 18 anos, a longevidade é muito pequena dessa população e fica se enfrentando, tá, por ponto de droga. Então, qual é o nosso objetivo? Atacando o tráfico de droga, tá, elucidando muitas armas que estão sendo apreendidas, é um baque na estrutura do tráfico, porque agora logo em seguida todos os ativos financeiros serão alvo de representação judicial, tá? E evitar, assim, na véspera da temporada, esse enfrentamento que existe. A polícia ainda não divulgou o balanço final dessa operação. Uma mulher teve 90% do corpo queimado após um incêndio criminoso em Moreira César, no distrito de Pinda. De acordo com a polícia, a mulher de 22 anos estava em casa com um recém-nascido e uma criança de 7 anos quando um homem entrou no local e tentou estuprá-los. A criança conseguiu pedir ajuda para os moradores próximos e o homem acabou colocando fogo na residência. A mulher foi encaminhada em estado grave para o Hospital Regional de Taubaté. As crianças também tiveram queimaduras e foram socorridas. O homem que incendiou a casa conseguiu fugir. A Justiça de Caraguatatuba decidiu suspender o processo de cassação do mandato do prefeito da cidade, Aguilar Júnior. O prefeito reeleito é acusado de não recolher a contribuição previdenciária municipal desde maio deste ano. Há uma semana, os vereadores aprovaram a abertura do processo de cassação por 8 votos a 5. Mas a Justiça considerou que a sessão da Câmara não respeitou algumas normas jurídicas. Por exemplo, um vereador que denunciou não poderia ter votado, e isso acabou acontecendo. Na decisão, o juiz reforçou que, caso queiram, os vereadores poderão abrir um novo processo seguindo as normas jurídicas. Por nota, o prefeito Aguilar Júnior disse que a decisão do judiciário confirmou que o processo foi feito de maneira ilegal e com viés político. A Câmara não se pronunciou. E um caminhão causou lentidão na Serra de Ubatuba nessa tarde. O caminhão que descia para o litoral não conseguiu fazer uma curva na rodovia Oswaldo Cruz e interditou uma das pistas. A Polícia Rodoviária Estadual teve que fazer uma operação pare e siga para desafogar a rodovia. Mais cedo, um caminhão cegonha causou transtornos na rodovia dos Tamoios. Ao fazer uma das curvas da serra, o caminhão tombou. O motorista do caminhão teve ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Estela Maris, em Caraguá. As pistas das 2 rodovias já foram liberadas. Uma mudança nas regras para a compra de veículos adaptados promete diminuir fraudes. Mas essa mudança causou incômodo para algumas pessoas com deficiência. A Josinelli tem uma deficiência nas pernas, sequela de uma poliomielite. Com isso, ela tem um pouco de dificuldade para andar e realizar algumas atividades. Para dirigir, por exemplo, ela precisa de um carro adaptado, como esse, que ela comprou em 2018, usando o direito de isenção de impostos para pessoas com deficiência. Ele tem câmbio automático e teve os pedais modificados para que ela use somente a perna esquerda.
O carro me ajuda muito, eu trabalho fora do município, eu tenho uma criança pequena. Se não fosse meu carro, eu não conseguiria chegar a tempo nos lugares e fazer tudo que eu faço no meu dia, de levar a criança para a escola, trabalhar, voltar, pegar ela no horário. O direito à isenção de impostos a pessoas com deficiência é garantido pela Lei Federal 8.989, de 24 de fevereiro de 1995. No estado de São Paulo, por exemplo, até 2020, cada pessoa com deficiência tinha isenção do IPI e do ICMS para a compra de um veículo de até R$70 mil a cada 2 anos. Mas o governo estadual mudou as regras e agora o benefício só poderá ser solicitado novamente após o período de 4 anos. Segundo o governo do estado, essas mudanças foram feitas com o objetivo de evitar fraudes. A gente constatou justamente esse aumento do número de carros, apenas carros automáticos ou carros com direção hidráulica, para pessoas que não têm sequelas de uma deficiência física, né? O importante é que a pessoa PCD, né, a pessoa que precisa de um veículo e de uma isenção PCD, são aquelas que têm uma sequela definitiva ou mesmo que transitória, mas uma sequela importante, que impeça essa pessoa de dirigir um veículo normal, sem adaptação, né? Então, é por isso que veio essa necessidade de introduzir na lei a parte de adaptação do veículo. Essa concessionária em São José dos Campos vende veículos com isenção de impostos para pessoas com deficiência. Até o final de outubro deste ano, os negócios fechados com esse público representavam cerca de 30% das vendas totais de carros 0 quilômetro. Mas agora, com a alteração nas regras, isso pode mudar. A gente vai buscar novamente os clientes que estão começando, né, que ainda não fizeram nenhum processo, mas a renovação, eu tenho clientes, por exemplo, que por ser a cada 2 anos, já é a 4ª, 5ª vez que compra com a gente, entendeu? Então você imagina como que vai diminuir esse volume. A Josinelli pretendia trocar de carro ainda esse ano e agora vai ter que esperar até 2022. Mas para ela o maior problema nem é esse. Ela teme que as pessoas com deficiência percam aos poucos os direitos que demoraram tanto para conseguir. Não é luxo, é uma necessidade mesmo. Às vezes precisa levar para físio, para fono, para terapia ocupacional, e o carro ajuda muito no acompanhamento mesmo das pessoas com deficiência, né? Tanto para aquelas que são as condutoras como para aquelas que precisam de condutores, né? É por necessidade mesmo. A seguir, cidade da região faz campanha para detectar HIV e sífilis. A gente volta já já. Hoje é o Dia Mundial de Combate à AIDS. E algumas cidades da região fazem nessa semana ações para informar sobre a doença. Uma dessas cidades é Bragança Paulista, que está oferecendo testagem rápida de HIV em alguns pontos do município. A dona Solange passava pelo centro de Bragança hoje e parou para fazer um teste rápido de HIV e sífilis. Eu sei que eu não vou ter o problema, mas eu vou fazer porque eu acho que é um incentivo para as pessoas, né, se cuidarem mais. Tendas como essa estão sendo montadas em alguns pontos da cidade. As pessoas respondem a algumas perguntas e fazem o exame. Durante toda essa semana, a Bragança Paulista está apostando na testagem rápida de HIV e de sífilis. Isso porque o diagnóstico precoce pode ser fundamental no tratamento dessas doenças. O resultado do teste rápido sai em 15 minutos. Quem preferir pode até levar o teste para fazer em casa. Falei, eu vou fazer, não custa. Pelo menos a gente fica atento, né, meu? Existe um número muito alto da população que ainda nunca testou, tem o HIV e não sabe do diagnóstico. Então a gente aproveita essa data para estar incentivando a testagem. É importante dizer para as pessoas que a indicação do teste de HIV é para qualquer pessoa que teve relação sexual e não fez o uso do preservativo. Então, se alguém se enquadrar nisso, né, é importante procurar para se testar. Os casos de HIV em Bragança Paulista se mantiveram estáveis esse ano. Até agora, 22 pessoas testaram positivo e estão sendo acompanhadas pela Secretaria de Saúde. No ano passado inteiro, foram 31 casos. Para evitar que o vírus evolua e que novas pessoas sejam infectadas, o único e melhor remédio continua sendo a prevenção. Tenho recebido no serviço muitas pessoas com diagnóstico tardio já.
Então significa que essas pessoas estão testando muito tardiamente, elas já chegam com AIDS, com vários sintomas. Então a importância de se testar sempre para fazer o diagnóstico rápido, né? E já começar o tratamento rápido e aí a doença já não evolui mais. Faça assim, não tenha medo não, que não dói nada. Toda forma de prevenção é bem-vinda. E usar camisinha sempre, né? Além de fazer os exames nas tendas essa semana, a Prefeitura disse que os testes também estão disponíveis em todas as unidades de saúde da cidade. E a Prefeitura de Lorena vai estender o auxílio emergencial municipal em mais uma parcela de R$ 300. O projeto da Prefeitura já foi aprovado pela Câmara. Cerca de 5.000 famílias que já receberam benefícios em meses anteriores serão beneficiadas. A previsão é que o pagamento do benefício ocorra ainda em dezembro. O Litoral Norte recebe essa semana surfistas de várias partes do estado. A elite do surf paulista se apresenta em São Sebastião, com direito aos melhores cachorros surfistas. É isso mesmo. A beleza do Litoral Norte é representada pela praia de Camburi, em São Sebastião, conhecida por ter ondas de qualidade. É um campeonato estadual de clubes que já conheceu os primeiros vencedores. Da principal categoria, a Open, Edgar Groja foi o campeão defendendo a equipe de Santos. Além do surf tradicional, teve disputa de longboard, stand-up paddle e, acredite, surf dog. Esse aí é o Ivan Moreira com seu cão Bono, pentacampeão mundial da categoria. Você ter contato com seu melhor amigo na natureza, isso é a melhor coisa que pode acontecer. Espero que venham vários outros como esse, espero que a gente consiga fazer um circuito no futuro, que é o meu desejo maior. Na disputa principal do surf feminino, também deu a equipe de Santos com a surfista Júlia Santos. E com essas vitórias, a equipe de Santos acabou em primeiro lugar no torneio. Em segundo, ficou a equipe da casa de São Sebastião. O Jornal Vanguarda fica por aqui. Uma ótima noite para você. Jornal Vanguarda. Oferecimento: Hospital Maternidade Policlin Taubaté.